A gente volta a falar aqui sobre eleições municipais. A gente estava trazendo mais cedo a informação de que Eduardo Suplicy, que era marido de Marta Suplicy, andou dizendo que pode haver prévias na escolha do vice aqui em São Paulo. Informação para ele, Pedro Venceslau, que conversou com Eduardo Suplicy e pode explicar um pouquinho melhor para a gente toda essa confusão. História antiga, né? Parece um déjà vu, né, Pedro? Toda vez que a gente tem alguma disputa, fala em eleição, escolha de candidato, já virou quase moda. Eduardo Suplicy aparece e fala, vamos fazer uma prévia aí que eu acho que eu quero entrar. É outra situação como essa que a gente está vivendo. Pedro. Larissa, o Eduardo Suplicy já vinha dizendo que gostaria de ser o candidato a vice na chapa do Guilherme Boulos. Isso aí não era uma novidade para o PT, mas é uma novidade recorrente no partido Suplicy reivindicar esse tipo de vaga. Aí hoje o painel da Folha de São Paulo divulgou que o Suplicy gostaria de disputar prévias contra Marta Suplicy para ser o candidato a vice. E aí começou uma corrida do jornalismo brasileiro para ver quem conseguia falar primeiro, em segundo, com o Eduardo Suplicy. Eu liguei para ele no momento que ele estava no aeroporto de Ribeirão Preto, pronto para embarcar. Pouco antes de conversar com ele, o Gustavo Uribe também tinha conseguido conversar com ele, para tentar entender como é que é essa estratégia dele agora. Vai apresentar uma pré-candidatura a vice na chapa de Guilherme Boulos? E aí ele deu uma versão um pouco diferente daquela que foi divulgada pela Folha de São Paulo, que ele falou para a Folha de São Paulo. Ele disse que ele sim quer ser candidato a vice, sim, está disposto a disputar as prévias contra a Marta, mas antes vai consultar o Guilherme Boulos para saber se é conveniente. O Suplicy contou que essa ideia de ser candidato a vice do Boulos surgiu na Assembleia de um colega, Carlos Gianazzi. O Carlos Gianazzi teria dito para ele reiteradas vezes que essa seria uma boa estratégia, que ele seria um nome que agradaria ao PSOL. E aí o Suplicy ficou com essa ideia na cabeça. Dito isso, ele disse que marcou com o Guilherme Boulos um café da manhã no sábado para discutir o assunto. Se o Guilherme Boulos disser que não é o caso, ele então tira o seu nome do jogo. Mas o Guilherme Boulos provavelmente vai dizer que essa é uma questão interna do PT e que o PSOL não tem absolutamente nada a ver com isso. A assessoria do Guilherme Boulos não me confirmou se esse café vai realmente acontecer, porque sábado vai ser um dia muito corrido para o pré-candidato do PSOL. Ele almoça com a Marta e com o Lula, no apartamento da Marta, como disse o Yuri, depois tem que ir correndo para o aeroporto de Guarulhos para embarcar para a China, onde começa um giro internacional que da China vai para a França. Então, ele teria que arrumar um espaço na agenda ali, bem curtinho, para conversar com o Eduardo Suplicy. Vamos lembrar que ele sempre defendeu prévias no PT, né? Desde 1986, ele é candidato a cargos importantes, disputou a Prefeitura de São Paulo, disputou depois o cargo de senador, mas em 2002 ele resolveu enfrentar o próprio Lula e que pediu que o partido realizasse prévias. Foi uma luta quixotesca. Naquela ocasião, o Eduardo Suplicy teve, vamos ver aqui, eu anotei, 15,6% dos votos, 25.199 votos. E o candidato favorito, que naquele momento era o Luiz Inácio Lula da Silva, que já tinha disputado outras eleições, teve 136.492 votos dos filiados do PT, ou seja, 84,4% dos votos. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vai ser, no mínimo, curioso se o PT fizer realmente essas prévias, porque o Estatuto do Partido prevê, né? Esse é um mecanismo que existe no PT. Se o Suplicy levar isso adiante e insistir nessa história de prévias, o partido vai ter que fazer alguma articulação política ali para convencê-lo do contrário, para pelo menos não atrasar demais o lançamento da candidatura da dupla.